A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se conta no livro de Esther, capítulo 9, versículo 22, que diz: Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês que a tristeza foi transformada em alegria, e o pranto em dia de festa, deveriam comemorá-los como dias de banquete e de alegria, em que mandariam presente uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. Nesse capítulo 9 de Esther, entre o versículo 16 ao 32, nós vamos ver o relato da vitória final dos judeus sobre os seus inimigos, né? E a instituição do Purim, que era uma festa anual de celebração. Então, o texto ele vai mostrar, né, a inversão da sorte, né? O dia planejado, né, para a destruição do povo de Deus tornou-se um momento de alívio, alegria e generosidade, cuja memória ela é celebrada até o dia de hoje, né? Nós vamos observar que o versículo 16 ele diz também: os demais judeus que se achavam na província do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Então a vitória, né, ali, né, foi uma vitória. Eles lutaram, né, não pelo dinheiro, não para ter despojos de guerra, mas eles lutaram para se defender, né? Eles tiveram direito ali à legítima defesa e ali eles vão lutar, vão, né, combater contra os seus inimigos, né? Nós vamos observar que, é, autorizados, né, pelo decreto do rei, né, os judeus eles se defendem, embora tenha eliminado, né, aqueles que queriam exterminá-los, né, eles não pegaram nada de nenhum bem dos seus inimigos, né, provando que o objetivo era apenas a sobrevivência e não o lucro, né? Vamos observar também no versículo 17 e 19, após a batalha, né, os judeus eles descansaram, né? Os do campo comemoraram no dia 14, né, do mês de Adar, e os de Suzã, que era a capital, né, comemoraram no dia 15, o que gerou datas diferentes de festas. Então vamos observar que ali eles vão comemorar. Apesar do livro de Esther não ter o nome de Deus, né, não faz menção do nome, mas nós vemos o agir, o poder de Deus. Eles estavam ali comemorando, né, engrandecendo ao Senhor. Nós vamos ver que a instituição, né, da festa do Purim, né, ela vai acontecer nesse período ao qual eles estavam ali, né, sendo perseguidos e vão alcançar a sua vitória. Vamos ver no versículo 22 que diz: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, né, e o mês em que a sua tristeza se lhes mudou em alegria, né, e o seu pranto em dia festivo, para que o fizessem dias de banquete de alegria, e de mandar porções de comida uns aos outros, né, de dar presentes aos pobres, diz o versículo 22. Então isso significava o quê? Né, que o líder ali, Mordecai, ou Mardoqueu, ele registrou os fatos, né, instituiu a comemoração. A festa do Purim seria marcada por três atitudes que transformaria a dor em alegria. Primeiro, o banquete comunitário, né? O segundo, partilha de comida. E o terceiro, a caridade para com os necessitados. Então, esse banquete ele era marcado por esses três, né, por esses momentos aonde se fazia lembrar, né, da onde eles saíram ali, né, da onde eles realmente foram, quando eles foram livres da mão do inimigo, né, que era Amã, que ali estava liderando ali, estava na intenção de liderar aquele genocídio. Observe que esse nome Purim ele tem uma origem, né, como nós lemos lá no versículo 24, que diz: porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita,
o adversário de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur. O que é o pur? É a sorte, né, para os assolar e destruir. Então, o nome da festa, né, Purim, vem da palavra pur, que significa sorte, né, a qual foi usada por Amã. Né? Amã, para ele decidir ali, ele jogou sorte para decidir o dia em que os judeus seriam mortos. Então, a instituição da festa seria para lembrar que Deus mudou a sorte do seu povo, né, derrotando a conspiração dos inimigos. Então, aquele mesmo o Amã que jogou sorte para ver qual seria o dia, foi o mesmo que foi morto, que foi enforcado naquela forca, e também os seus filhos também foram mortos. Então, vamos observar no versículo de número 28 ali, né, que diz que estes dias seriam lembrados e celebrados por todas as gerações, famílias, províncias, cidades, que estes dias de Purim não seriam abolidos. Então, Esté e Mardoqueu, eles vieram carta confirmando a obrigatoriedade da celebração. Então, o propósito de registrar isso na Bíblia, né, e no calendário judaico, era garantir que as futuras gerações nunca se esquecessem do livramento, do cuidado e da providência divina, né, em momentos de extremo perigo. Né? Podemos também entender que nós também fomos resgatados, né, do extremo perigo. Quando a morte de Cristo na cruz do Calvário foi para que hoje nós tivéssemos o direito de ser herdeiros de Deus, de ser chamado filhos de Deus. Isso tudo também nós trazemos à memória com Cristo quando nós celebramos a ceia do Senhor Jesus. Observe que tudo isso faz, né, que toda essa festa, tanto essa festa do Purim, como a ceia do Senhor, né, o Purim para os judeus é um momento que até hoje, é uma festa que até hoje eles comemoram esse grande livramento que eles tiveram da parte de Deus. Da mesma forma, a ceia do Senhor está em comunhão com o corpo de Cristo, ter reconhecido Cristo como o único suficiente Salvador faz parte de um reconhecimento de que nós éramos pecadores e não merecíamos realmente nada. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele amou tanto a nós que ele deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, que nesse dia você também possa celebrar, você possa também tomar decisões, porque nós precisamos permanecer ligado no corpo de Cristo, permanecer em comunhão. Né? E se você está fora, ou se você ainda não teve encontro com Cristo, você tem a oportunidade hoje, você pode ter a certeza que nós vamos celebrar, né, esse momento participando da comunhão do corpo de Cristo. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.